O tema que nós trazemos hoje é que o propósito de Deus para o seu povo é que ele fosse uma nação santa, conforme nós vamos ler em Êxodo 19, de 4 a 6. Para que esse propósito se cumpra, Deus faz 7 coisas com o seu povo no livro de Êxodo. Em primeiro lugar, Deus multiplica o seu povo. Em segundo lugar, Deus salva o seu povo do juízo. Em terceiro lugar, Deus liberta o seu povo da escravidão. Em quarto lugar, Deus orienta o seu povo com a sua lei. Em quinto, Deus pretende habitar com o seu povo. Em sexto, Deus perdoa o seu povo. E em sétimo, Deus abençoa a obediência do seu povo. Antes de nós vermos estas 7 ações de Deus para com o seu povo, nós vamos ler Êxodo 19, de 4 a 6. Diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui é o propósito de Deus com aquele povo, que eles se tornassem um reino sacerdotal e um povo santo, que eles se tornassem verdadeiramente uma nação. Quando a gente repara aquela promessa de Deus para Abraão, que faz parte do chamado de Deus a Abraão em Gênesis 12, não era apenas que os descendentes de Abraão abençoariam todas as famílias da terra. Não é somente isso. Está incluído na promessa: far-te-ei uma grande nação. No propósito do plano de salvação de Deus, ele pegaria a família de Abraão e transformaria esta família em uma nação. Então, o livro de Êxodo ele tem justamente este momento aqui registrado para nós, o momento em que Deus pega uma família e transforma esta família numa nação. Não só durante os 400 anos que eles passaram no Egito, mas também, principalmente, depois que ele liberta o povo do Egito, ele vai formar eles numa nação santa para, por meio desta nação, ele cumprir o seu plano de salvação, que é trazer um Salvador que nasceria nesta nação, a nação santa que conhece o caráter de Deus, para que ele trouxesse a salvação dentro desta nação. Depois de Deus revelar o seu caráter ao mundo por meio de uma nação santa, Deus traria o Salvador de dentro desta nação santa. A gente repara que, conforme nós falamos na primeira aula, que o livro de Êxodo ele pega o trajeto desde o Egito, que é aqui, até o Monte Sinai. Então esse trajeto aqui ele está compreendido pelo livro de Êxodo. E nessa parte aqui do Egito, o povo de Israel, os filhos de Israel, que é Jacó, eles passaram 430 anos. No meio desses 430 anos, depois que Jacó foi para o Egito, o povo do Egito mudou o modo de tratar os filhos de Israel. Começaram a escravizá-los, conforme a gente lê a história lá em Êxodo 1. Mas é importante a gente reparar justamente esta primeira fase para Deus cumprir o seu propósito. A primeira fase é Deus multiplicar esta família. A gente pode reparar então em Êxodo capítulo 1, versículo 7.
os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui no versículo 5 disse que quando Jacó entrou no Egito, ele tinha 70 pessoas na família. Então, passados aqueles anos lá no Egito, na terra de Gósen, aquele povo se frutificou, aumentou, se multiplicou e a terra se encheu deles. Quando fala assim, frutificar, multiplicar, a terra se encher, o que a gente lembra? Quando fala isso, o que nós lembramos? Qual o mandamento de Deus anterior ele ecoa nesse versículo aqui, nesse cumprimento entre os filhos de Israel? Aquele mandamento lá do Éden, de Gênesis 1:28, quer dizer. Gênesis 1:28. Deus disse, abençoou Adão e Eva, e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Aquilo que Deus queria que acontecesse, que Adão e Eva fizesse no mundo, Deus fez com o povo de Jacó. Nós vemos em Êxodo 1:7 um eco de Gênesis 1:28. Quando Deus disse para Adão e Eva que os abençoou e mandou frutificar, multiplicar e encher a terra. Isso é justamente o que Israel fez no Egito. Frutificaram, multiplicaram e encheram a terra. Quando a gente repara nessa promessa, nesse chamado de Deus para que a família de Abraão se tornasse uma nação, esse é o primeiro momento, né? Poucas pessoas, 70 pessoas que tinha na família de Jacó quando entra no Egito, não é um povo. Muito poucas pessoas não pode ser considerado um povo, nem pode ser considerado uma nação. Sobre este chamado de Deus para que a família de Abraão se tornasse uma nação, nós reparamos que há uma grande distância entre um punhado de parentes, aquelas 70 pessoas que entraram com Jacó no Egito, e uma nação. Uma nação, ela é formada de um povo. Então aquela família precisava crescer a ponto de se tornar um povo. A família de Jacó precisava ser multiplicada. Uma nação, ela tem que ter autonomia. Então, a partir do momento que aquele povo estava escravizado pelo Egito, eles não estavam sendo uma nação, porque eles não tinham sua própria autonomia, sua própria liberdade de nação. Então, eles teriam que ser libertados da escravidão do Egito. Uma nação, ela tem uma lei. E eles precisavam então que Deus formulasse essa lei para eles. A lei da nação santa de Deus. É o que ele iria passar a revelar. E ele começa a revelar no livro de Êxodo. Uma nação precisa ter um governante. E Deus então se colocou como o governante dessa nação. Vai ser uma nação diferente das outras. Vai ser governada diretamente por Deus. E por último, uma nação precisa de um território. Uma nação é formada por um povo, um governo, uma lei e um território. Então faltava o território. Eles tinham então que finalmente herdar a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, para que eles se tornassem uma nação. Então, a libertação da escravidão do Egito e o ser colocado na terra, até o ser colocado na terra, são fases de transformar a família de Jacó em uma nação, que também inclui o Deus dar a lei dessa nação e Deus formular como será o governo desta nação. Sobre este propósito de Deus tornar os descendentes de Jacó
uma nação, por meio da multiplicação deles, para que eles se tornassem um povo e desse povo se formasse uma nação, nós vemos que houve oposição a esse propósito. Nós conhecemos a história de Êxodo 1, em que o povo do Egito, os novos governantes, depois de um certo tempo, começaram a ver com desconfiança esse crescimento deles, e eles ordenaram a morte dos meninos recém-nascidos para diminuir a multiplicação desse povo. Agora se repare que não é simplesmente uma intriga política, social do Egito contra os filhos de Israel. O destruir a fertilidade do povo de Deus é um plano para atrasar o plano de salvação de Deus, de criar uma nação e dessa nação nascer o Messias. Da mesma forma, sempre que a gente for lembrar as promessas de prosperidade para Israel, para Abraão, para Isaac, para Jacó, ser abençoado, né? E esse abençoado ter a ver com alguma certa medida de prosperidade material, a gente precisa endereçar esta bênção de prosperidade ao propósito de fazer de uma família uma nação. A bênção da prosperidade no Velho Testamento para Israel tem a ver com a fertilidade deles, com a multiplicação deles, para que eles pudessem criar muitos filhos, certo? Criar um filho custa recursos. Criar muitos filhos custa mais recursos ainda. Abraão teve um filho da promessa, Isaac teve um filho da promessa, um filho da linhagem é só um, dos dois filhos de Isaac e dos vários filhos de Abraão, somente um. Mas quando chega em Jacó, a promessa abarca todos os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Então toda aquela prosperidade material que Deus deu a Abraão e Isaac e Jacó é um preparativo para a multiplicação do povo, para que Jacó tivesse muitos filhos e desses muitos filhos, os 12 filhos de Jacó, se desenvolvessem as 12 tribos de Israel, eles se multiplicassem e se tornassem um povo. E a partir daí, esse povo se torna povo multiplicado, ele poderia se tornar uma nação. Da mesma forma, está dentro do propósito da fertilidade, não só essa bênção material de prosperidade, como a tolerância que há no Velho Testamento para com a poligamia. O propósito de Deus tolerar no Velho Testamento que os seus servos dentro do seu povo tivessem mais de uma esposa é para que eles pudessem ter mais filhos. O propósito é aumentar a fertilidade. Eu tenho uma esposa, se eu tiver uma esposa, estou limitado à quantidade de filhos que essa esposa me der. Se tiver mais esposas, como Jacó teve 4 esposas, eu poderei ter mais filhos. Então está ligado a esse propósito aqui de fertilidade, de multiplicação. Essas duas coisas que são marcantes no Velho Testamento, mas não passam necessariamente ao Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, esses dois instrumentos de Deus para multiplicar o seu povo, que é a prosperidade material e a permissão da poligamia, que acelerariam o crescimento da família de Abraão, que cessam no Novo Testamento. Mas há sim, no Novo Testamento, um chamado a cumprir esse dever da fertilidade. A gente pode ler em 1 Timóteo 5, no versículo 14, quero, pois, que as que são moças se casem e gerem filhos.
gerem filhos, aparece aqui em 1 Timóteo 5, versículo 14, como mandamento do Novo Testamento. As pessoas que se casam devem gerar filhos. Inclusive, há então um confronto, né, dessa mentalidade bíblica de que as pessoas que se casam devem gerar filhos com a mentalidade moderna que desfavorece o ter filhos, né? Ou então, no mínimo, ela diminui essa mentalidade bíblica para ter poucos filhos. Até acha legítimo ter filhos, mas ter muitos filhos, a nossa mentalidade da sociedade hoje, ela costuma ser contra. Agora, o cristão, ele deve ter valores, pensamentos bíblicos. Ele deve moldar os seus objetivos de vida, seus planos de vida conforme a Bíblia. E a Bíblia fala da fertilidade como uma bênção. Fertilidade não é peso, embora ela tenha o seu custo, ela tem o seu custo, mas a Bíblia descreve sempre como uma bênção. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Essa é uma visão extremamente positiva da fertilidade. Nós precisamos estar alerta para não viver em contradição com a mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica entende que ter filhos é uma bênção. Então, ter mais filhos é ser mais abençoado ainda. É claro que a gente entende o argumento da responsabilidade, né? O argumento de que, não havendo recurso para sustentar bem ou criar bem uma quantidade grande de filhos, nós poderíamos optar em ter poucos filhos. Esse argumento ele é válido, mas ele não pode sobrepujar a mentalidade bíblica a ponto de dizer que, a ponto de aquilo que a Bíblia trata de forma positiva ser tratado de forma negativa. É até visto com estranheza, como uma coisa anormal o ter muitos filhos, quando deveria ser desejado por todos aqueles que têm essa mentalidade bíblica. Se isso se cumprir na vida do cristão, ele tiver essa mentalidade de ter filhos, ver os filhos como uma coisa positiva, ele vai estar, conforme nós vimos na lição passada em Gênesis, cumprindo também este chamado de Deus para as famílias. Que a família seja o local principal onde a pessoa aprende a servir a Deus. Nós vemos lá em Efésios 6 que os pais têm o dever de criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, que oportunidade é então de eu influenciar um ser humano mais do que pela relação de paternidade e de maternidade? De fato, lá em Malaquias, Deus fala sobre o desejo dele de que o povo dele crie uma linhagem de pessoas piedosas. Malaquias 2, 15. Não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Né? Por que Deus não... Essa pergunta aqui de Malaquias 2,15 é: por que Deus não criou vários seres humanos, vários casais, né? Quando ele criou a humanidade? Ele criou uma família, porque ele queria que fosse uma família que passasse de pai para filho, entre os descendentes, a piedade. Pois ele criou um pai e uma mãe, Adão e Eva. Se ensinar a nova geração o conhecimento de Deus sempre foi o propósito dele, mesmo lá no Jardim do Éden. E muito mais então, no seu povo do Antigo Testamento e no seu povo do Novo Testamento. Esse dever de criar uma descendência piedosa, uma descendência para Deus,
de criar os filhos na fé, isso jamais muda, porque é o propósito de Deus desde o início. Segundo tópico dessa aula de hoje, Deus salva o seu povo do juízo, baseado em Êxodo 12:13. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O julgamento de Deus sobre os egípcios, pelo tempo em que eles escravizaram os israelitas, ele se manifestou nas 10 pragas e em especial na última, que é a pior, né, que é a morte dos primogênitos. E a palavra Páscoa quer dizer exatamente isso aqui, ó. Passarei por cima de vós. Páscoa é passar por cima. Então, caindo o juízo sobre os egípcios, Deus passaria por cima dos israelitas, se eles fizessem o ritual que Deus estava ordenando, colocar o sangue do cordeiro nas portas e nos umbrais das casas. Então, naquela noite da Páscoa, eles tinham que ficar dentro de casa, e dentro da casa, na casa que eles estiverem, deveria ter o sangue do cordeiro que foi sacrificado naquela ocasião, para que não morresse o primogênito daquela casa. Em todas as casas em que não havia o sangue do cordeiro, o primogênito veio a ser ferido, conforme a gente lê aqui na instrução inicial, versículo 5 até o 7 de Êxodo 12, que ele tiraria um cordeiro ou cabrito, e no dia 14º do mês seria sacrificado. Ele tomaria do sangue e colocaria nas ombreiras da casa e na verga da porta. Então haveria um juízo sobre os egípcios, e Deus providenciou uma maneira de Israel escapar desse juízo, já prefigurando como seria a salvação de Deus, que ele traria por meio de Jesus Cristo. O sangue dele faria aqueles que estão debaixo do sangue escaparem do juízo. Esse juízo dos egípcios já estava previsto. Deus já tinha revelado ele a Abraão. Lá em Gênesis 15, ele fala no versículo 13: de certo, peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a nação a qual ela tem que servir. Então aqui está o juízo de Deus profetizado, né, para Abraão, antes do povo ir para o Egito. Ele diz que julgaria aquela nação que escravizaria eles. E depois eles sairiam com grande riqueza. Para Deus transformar aqueles descendentes de Abraão em uma nação, uma nova nação, ele há de julgar a nação que os escravizou no Egito. É isso que nós vemos em todos aqueles primeiros capítulos do livro de Êxodo, a narrativa da libertação dele. Do 1 até o 14, Êxodo de 1 a 14 são as narrativas da libertação daquele povo do Egito. A rigor, do 2 ao 14, do final do 2, que diz que Deus ouviu o clamor dos israelitas, e que ele, no capítulo 3, que ele se encontra com Moisés para enviá-lo para libertar o povo. Né? O Êxodo 2, versículo 24. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Nós, nesse ritual da Páscoa, que seria ou a praga final, seria a maneira... cortarei. Esse ritual da Páscoa, que seria o meio providenciado por Deus para que Israel escapasse da praga final sobre o Egito, ele tem um detalhe interessante, que Deus ordenou não poderia quebrar os ossos do cordeiro, tá? No versículo 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne. Fora da casa, nem dela quebrareis osso. E nós sabemos de quem que está falando aqui. Né?
que até esse detalhe de não se poder quebrar o osso do cordeiro da Páscoa, ele era uma figura de como seria o sacrifício de Cristo, em que os ossos deles não foram quebrados. A gente lê isso em João 19, do 32 ao 36. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. No 36 diz, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então essa escritura que fala que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, a escritura é a escritura lá de Êxodo 12, as instruções de como sacrificar o cordeiro da Páscoa. E Jesus, então, ele se identifica no Novo Testamento com aquele cordeiro lá de Êxodo 12, como aquele que livrou o povo do juízo de Deus sobre o Egito. E isso permanece verdade no Novo Testamento, em que Jesus é o que nos livra do juízo que virá, do juízo final. A gente lê sobre isso em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. O Jesus, ele é aquele cordeiro de Êxodo 12, que estava falando de Jesus, nosso Salvador, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? É a ira do juízo final que vai se derramar sobre todos os perdidos. Mas quem está em Jesus será livre dela. E mais uma identificação que a gente tem de Jesus com o Cordeiro da Páscoa está em 1 Coríntios 5, versículo 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, nós vimos dois tópicos já. No processo de Deus transformar os descendentes a família de Abraão em uma nação, ele multiplicou o seu número, ele livrou do juízo. Terceiro tópico, Deus liberta o seu povo da escravidão. Um texto sobre isso, né, que ainda depois de Deus fazer todos aqueles milagres, o povo ainda estava hesitando, ainda com dúvida, achando que seriam pegos pelos egípcios. Né? Depois que eles saíram do Egito, eles acharam que ainda poderiam ser pegos. A gente lê isso lá em Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí acontece, a partir daqui acontece o grande milagre da abertura do Mar Vermelho para o povo escapar e ser finalmente libertado dos egípcios, da escravidão deles. Conforme nós dizemos, para que aquela família se tornasse uma nação, eles precisavam ser libertados da escravidão. Se existem outros senhores sobre eles, eles não são uma nação. Eles precisam de autonomia para eles serem uma nação. Para que Deus cumpra aquela parte da promessa dele a Abraão, que ele criaria uma grande nação a partir dele. Então eles não poderiam ser escravos dos egípcios ainda. Então Deus libertou, confie na libertação e marche. E marche que Deus está indo na frente. E aí ele fez aquilo que ninguém imaginava que Deus faria, que é abrir o Mar Vermelho para eles passarem. E quando os exércitos egípcios entraram atrás deles, o mar se fechou nos egípcios. E assim Israel foi liberto da escravidão. Diz aos filhos de Israel que marchem, porque Deus vai à frente deles. Deus é que resolveria o problema deles estarem entre os exércitos egípcios e o mar. A gente lembra do texto lá de Jonas 2, versículo 9, e diz: do Senhor vem a salvação.
essa salvação que Deus providenciou para Israel, assim como a nossa salvação no Novo Testamento, ela é de iniciativa e do poder da realização, da execução totalmente de Deus. Por Deus, para Deus, de Deus é que é a nossa salvação. E o objetivo dela é nos fazer um povo que teme ao Senhor e confia nele. Ele, ao nos salvar, ele nos dá a fé para que nós continuemos dependendo dele, conforme o propósito da nossa existência, de estarmos debaixo das suas asas, como Deus diz lá em Êxodo 19. E o resultado, então, do livramento no Mar Vermelho, a gente lê no versículo 31. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Temer a Deus e crer em Deus, depois que Deus os salvou dos egípcios. E a gente puxa isso aqui para o Novo Testamento, o paralelo entre a escravidão de Israel ao Egito, a libertação de Deus dessa escravidão é a nossa escravidão ao pecado e da mesma forma a libertação de Deus dessa escravidão. Quando nós somos salvos, não somos mais escravos daquele que nos dominava. A gente lê assim lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesseis de coração a forma de doutrina que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, da mesma forma, o paralelo é que a escravidão do povo de Deus no Egito, da qual ele foi liberto pelo poder de Deus, pela salvação de Deus, que chegou até eles por iniciativa de Deus. O paralelo é com a nossa antiga escravidão ao pecado, que somos libertos pelo poder de Deus, pela iniciativa de Deus, pela salvação de Deus, para sermos agora servos da justiça. No versículo 22, agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Lembrando do que foi dito lá em 1 Coríntios 10, que toda essa narrativa do povo de Deus, da libertação dele do Egito, da passagem dele pelo deserto, até chegar à Terra Prometida, foram escritas para aviso nosso. Essas coisas foram-lhes feitas como figura. Eu não estou puxando essas aplicações apenas pela minha imaginação ou a necessidade de ser devocional. Quem diz que isso era figura da nossa vida cristã é a própria Bíblia. Ela que ensina dessa forma. 1 Coríntios 10, 6. Conforme nós lemos, na primeira lição desse estudo de Levítico, Números e Deuteronômio, na aula número 1, nós lemos esse texto aqui, de 1 Coríntios 10, versículo 6. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então foram-nos feitas em figura. Toda essa história que nós lemos em Êxodo é uma figura da salvação. Deus tem o propósito de multiplicar o seu povo, de salvar o seu povo do juízo e de libertar o seu povo da escravidão. E o que nós veremos, o que nós vemos a seguir em toda a trajetória do povo, nessa jornada no deserto, nós veremos em detalhes nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, é uma figura da vida cristã na nossa jornada para a Jerusalém Celestial. Quarto tópico
Deus orienta o seu povo com a sua lei, conforme a gente lê em Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fica-te lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Nós estamos dizendo que para que a família de Abraão se tornasse uma nação, eles precisavam ser multiplicados, precisavam ser salvos do juízo, precisavam ser libertos da escravidão e precisam ter uma lei. Uma nação tem uma lei que a rege. E essa lei viria diretamente de Deus. Aqui em Êxodo 24, Deus já deu o resumo da lei, que são os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. E a partir daí ele daria mais mandamentos que estariam detalhando esse resumo da lei. O povo não seria governado pelas ideias dos homens, pela cultura dos homens, pelo entendimento, pela imaginação dos homens, pela especulação ou pela arbitrariedade dos homens. O povo seria governado pela vontade, lei e palavra direta de Deus para eles naquela época. E Deuteronômio 4, 13 e 14 faz claramente essa divisão entre os 10 mandamentos principais, que são chamados os 10 mandamentos, foram dados inicialmente lá no Monte Sinai, em Êxodo 20, e os demais mandamentos detalhados, regulando toda a vida da nação de Israel. Deuteronômio 4, versículo 13 e 14. Nós lemos: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Então tem uma distinção aqui, né, dos 10 mandamentos, o resumo principal foi escrito nas tábuas de pedra, e as outras leis que Deus deu para detalhar o que significam os 10 mandamentos. A gente vê essas leis que regulam a nação de Israel em todos os seus aspectos em diversos trechos do Pentateuco. No livro de Êxodo, elas começam no capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23 e segue, em termos de leis que regulam a vida de Israel, como ele deverá viver naquela terra que Deus lhe dará. E elas são também registradas a seguir nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, que estaremos estudando com mais detalhes. E a gente se alegra da misericórdia de Deus, que não nos deixa sem uma luz. E não nos deixa sem orientação. E o paralelo que a gente faz é que, assim como a gente lê aqui Deuteronômio 4, que tem os mandamentos principais, que são os 10 mandamentos, e os mandamentos detalhados, aqui os estatutos e juízos. Tem essa distinção entre os principais e os detalhados no Antigo Testamento. Também no Novo Testamento nós temos essa distinção entre os principais e os detalhados. Essa distinção a gente vê em Mateus 22, versículo 36. Quais são os principais? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós também temos o resumo da vontade de Deus no Novo Testamento é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Mas
esse resumo ele fica só nisso, só nessa palavra amar, amar a Deus, amar ao próximo. Como eu entendo o que é amar a Deus e o que é amar ao próximo? Eu entendo isso nos, nos, nas instruções, nos mandamentos, nos estatutos, nas ordenanças que ele deu também no Novo Testamento, explicando, detalhando o que é amar a Deus. Para Israel, ele deu aquelas leis todas que estão lá, Êxodo 21, Êxodo 22, Êxodo 23, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas para nós, ele deu os escritos dos apóstolos com as instruções que estão registradas nos evangelhos e nas cartas. Como, por exemplo, a gente lê o detalhamento, né, do que significa amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Detalhamento a gente vê nas grandes listas morais do Novo Testamento. As listas de regras morais do Novo Testamento a gente vê em textos como Mateus 5, Sermão da Montanha, Mateus 6, faz parte do Sermão da Montanha, Mateus 7. São textos que têm muitas regras morais, muita explicação do que é amar a Deus de todo o coração e o que é amar ao próximo como a si mesmo. Além desse, podemos citar Romanos 12 a 14, Romanos 12 inteiro. São muitos desdobramentos de deveres morais do cristão. Romanos 13, Romanos 14. Geralmente o final das cartas de Paulo, ele é com exortações morais, né? Detalhando o que significa amar a Deus de todo o coração e o que significa amar ao próximo como a si mesmo. O final de cada carta, né? Efésios de 4 a 6, Colossenses de 3 a 4, 1 Tessalonicenses de 4 a 5. São textos em que temos vários mandamentos morais detalhados, explicando para nós o que é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. E nós devemos atentar para eles, né? Essa é a nossa lei. A gente tem que tomar cuidado o seguinte, quando estiver estudando o Antigo Testamento, nós temos que deixar isso bem claro, que as regras que estão lá na lei de Moisés, elas não podem ser imediatamente, instantaneamente, automaticamente aplicadas no dia de hoje no Novo Testamento. Eu preciso passar pelo filtro. O filtro, ele é a doutrina dos apóstolos. Aqueles que Jesus deu o ministério de interpretar o Novo Testamento para os seus servos. A gente lê em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Certo? Aqui é o filtro. Os apóstolos é que dizem para nós quais partes da lei de Moisés permanecem e quais não permanecem. Porque o fato é, o que é dito claramente é que no Novo Testamento temos uma nova lei. Hebreus 7, versículo 12, fala, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Certo? No Velho Testamento nós temos lá o sacerdócio dos levitas, que nós estaremos estudando. Mas no Novo Testamento, quem é focado é a execução, a realidade, a instalação, né, a perpetuação, a inauguração do sacerdócio de Cristo, que é da linhagem de Melquisedeque. Foi feito segundo o juramento de Deus que está lá em Salmo 110, que o Messias seria da ordem de Melquisedeque, não da ordem dos levitas. E mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tá? Não podemos aplicar automaticamente nada que está lá no Antigo Testamento se não tiver sido confirmado pelos apóstolos de Cristo e pelo próprio Cristo nos escritos canônicos do Novo Testamento. O próprio Paulo fala isso, que ele está sob outra lei, em 1 Coríntios 9, versículo 20 e 21. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus,
Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, mas não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, atentemos nós, né, ao estudar os mandamentos como aqueles que estão lá em Êxodo 21 a 23, eu tenho que vir aqui do Novo Testamento conferir na doutrina dos apóstolos se ele vale para mim hoje ou não. Se ele é repetido na doutrina dos apóstolos, ele vale. Se ele não é repetido, eu não tenho obrigação de fazer aquilo que está lá na lei de Moisés, do Velho Testamento. Quinto tópico: Deus pretende habitar com o seu povo. Lembra que nós falamos na lição passada sobre Gênesis que Deus tinha um costume lá no Jardim do Éden dele se encontrar com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Passeava pelo jardim. Esse era o propósito de Deus, de ter comunhão com a sua criatura, com o ser humano, e habitar com ele, e estar com ele, manifestar sua presença para com ele. E isso aqui perdeu-se com a queda. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. O pecado se tornou uma barreira entre nós e Deus. Então Deus, no seu plano de salvação, na sua gradual revelação, ele, ao criar um povo, ao criar uma nação santa, ao criar uma aliança em que, por meio da qual viria o Messias, nesta aliança ele gradualmente restauraria a comunhão e a presença dele com os homens. Nessa restauração, ele estaria revelando o seu caráter aos homens. E a gente vai ver isso no livro de Êxodo, quando ele ordena que se construa um tabernáculo. A função do tabernáculo é servir como uma figura de uma morada de Deus com os homens, não no sentido absoluto, num sentido tipológico, num sentido provisório, num sentido de gradual reconciliação de Deus com os homens. Então, um tabernáculo com várias barreiras, com vários rituais para se chegar até Deus, com vários sinais de separação, com várias comunicações da santidade de Deus, da justiça de Deus, da discordância, né, da ojeriza de Deus contra o pecado nesse tabernáculo. Ali Deus está comunicando quem Deus é. E ao mesmo tempo começando a restaurar a sua comunhão com os homens pelo povo que ele está salvando. O objetivo é voltar um dia àquela comunhão perfeita que ele tinha com Adão e Eva no Jardim do Éden. E essa ordem está, então, para fazer o tabernáculo, está em Êxodo 25, versículo 8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Um detalhe interessante é que isso aqui também foi profetizado. Também foi profetizado antes, lá no livro de Gênesis. Quando Noé sai da arca, quando termina o dilúvio, passa-se algum tempo e Noé ele planta uma vinha e ele se embebeda com o vinho dela. E aí ele se despe no meio da sua tenda e um dos seus filhos, chamado Cão, chama o filho dele, o neto dele, chamado Canaã, para ver o seu avô nu na tenda. E ali ele, ao invés de ajudar o seu pai, ajudar o seu avô na situação, né, deplorável, né, de estar bêbado ali, não sabia o que fazia,
eles estavam zombando dele. Foram ali para zombar do seu pai e do seu avô. Mas os outros filhos de Noé, Sem e Jafé, eles arranjam uma capa e cobrem o seu pai, cobrem a sua vergonha e honram o seu pai naquele momento naquele momento deplorável que ele estava nessa situação de alcoolizado. E aí, por causa dessa atitude de Cão e do seu filho Canaã, de zombarem de Noé quando ele estava bêbado, eles são amaldiçoados. E Jafé e Sem, que honraram o seu pai Noé, são abençoados. Nesta bênção, que está lá em Gênesis 9, existe a profecia sobre Deus habitar com os homens novamente. Faz parte desta bênção. Então aquele que honrou seu pai vai ter a bênção de Deus habitar com ele. Gênesis 9, 25 a 27. E disse: Maldito seja Canaã, servo de servo, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Já está profetizado, então, com esta bênção, que Deus viria a habitar nas tendas de Sem. E de Sem é que nasce Abraão, e de Abraão que nasce o povo de Israel. Essa linhagem é que é a linhagem que conhece a quem Deus se revelaria. É até um endereço, uma referência que Noé deu, né, para a humanidade depois de Noé. Porque depois de Noé, a humanidade criou vários deuses, inventou várias religiões. E Noé deu esse endereço aqui para Deus. O Deus verdadeiro é aquele que vai se revelar pela linhagem de Sem e habitar nas suas tendas. E assim, então, é o momento de mais essa promessa de Gênesis se cumprir, enquanto Deus está transformando a família de Abraão em uma grande nação. É que ele comece a habitar nas suas tendas. Por isso, para cumprir esta profecia, ele ordena que se fabrique um tabernáculo. Aqui em Êxodo 25, versículo 8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Nós sabemos em relação ao Novo Testamento que tudo isso aqui de um local santo no mundo, isso tudo é provisório, faz parte da revelação gradual daquela época do Velho Testamento. Deus começar a revelar a sua salvação. Inclusive, um diálogo famoso de Jesus com a mulher samaritana é sobre isso. Em João 4, que ela discute com Jesus qual é o lugar certo para adorar a Deus, se é no templo que Jacó consagrou ou se em Jerusalém que Davi consagrou. Mas Jesus responde: Vem agora, 21. A hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas 23. Mas a hora vem agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não depende do local certo. Naquele momento lá em Êxodo 25, para aquela fase da história da salvação, Deus considerou necessário concentrar a sua revelação num lugar só, que era o tabernáculo, que era com os filhos de Israel, que era nas tendas de Sem. Mas agora, com Jesus, a gente tem uma centrifugação, a gente tem um espalhamento, uma universalização do acesso ao Pai. Porque isso será um acesso em espírito e em verdade, não dependendo de um local santo. E a gente sabe que essa coisa provisória, embora ela tenha sido
temporária, provisória. Esse ministério provisório, essa ordenança provisória de ter um local especial para Deus, lá no Antigo Testamento, que era o tabernáculo, ordenado em Êxodo 25, o símbolo dele, ou aquilo que ele significava, ou a intenção que ele transmitia, essa intenção, ela permanece, deve ser buscada, que é a intenção de restauração. É o movimento da parte de Deus em direção ao homem para restaurá-lo, restaurar a comunhão com ele, restaurar o acesso à presença de Deus que havia lá no Éden. Eu tenho que discernir em que momento da história da salvação eu estou, que eu não dependo mais de locais santos, ok. Mas que aquilo que me foi oferecido, eu tenho que usufruir. Eu tenho que aproveitar esta liberdade. Como diz lá em 1 Timóteo 2, olha só o que é interessante. Quero que os homens orem em todo lugar. Em todo lugar. No cristianismo, no Novo Testamento, com esse privilégio de eu não depender do local certo, eu tenho também um chamado para fazer de todo local um local certo. Eu não dependo de um local santo, porque todo local onde eu estou pode ser santificado. Quero que os homens orem em todo o lugar. Aproveitemos essa liberdade, né, da atual fase da história da salvação em que nós estamos. Temos que ter essa coragem, né, de levantar o nome de Jesus em todo o lugar, como parte do nosso testemunho. Né? Os homens nos verem, os não convertidos, nos verem orando em qualquer lugar. Isso é parte do nosso testemunho, do nosso privilégio do Novo Testamento. Mas entenda a mensagem. Né? Ao estudar Êxodo 25, eu não devo olhar ali com um olhar de condescendência, um olhar de superioridade para aquele Antigo Testamento, que tinha um local específico para se encontrar com Deus. Não por isso. Não é dessa forma que eu olho. Eu olho para o movimento de Deus e eu tenho que corresponder a esse movimento, em que Deus me chama para ter comunhão com Ele. O movimento de Deus para criar um tabernáculo no meio daquele povo é para que aquele povo tivesse um meio de comunhão com Deus. Então eu tenho que corresponder a esse chamado de Deus, de ter comunhão com Ele. E no Novo Testamento nós temos uma maravilhosa promessa de que Ele se fará presente. No texto de Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não depende de horário certo nem de local certo. Basta os discípulos de Jesus invocarem o seu nome e ele se fará presente. Que nós correspondamos a esse privilégio que nós temos, então, no Novo Testamento. No 6º tópico dessa lição, nós temos que, para que o seu povo se torne uma nação santa, Deus perdoa o seu povo, baseado em Êxodo 33, de 14 a 17. Fato é que o povo de Deus ainda é pecador. Mesmo depois de ser salvo do juízo e liberto da escravidão, ele ainda peca. No livro de Êxodo tem um episódio marcante de pecado coletivo do povo, que está em Êxodo 32, sobre o fazer o bezerro de ouro. O povo não ter esperado Moisés voltar do monte com as instruções e os mandamentos de Deus, então eles fizeram um bezerro de ouro. E esse foi um pecado grave, pecado que afastou a própria presença de Deus. Aquela nuvem que simbolizava a presença de Deus, ele saiu para fora do arraial, ficou longe, simbolizando realmente um afastamento de Deus. E aí o Êxodo 33 e 34, eles narram essa reaproximação de Deus com o povo, essa reconciliação.
Moisés ali se colocando na oração, se colocando em intercessão pelo povo para que Deus o perdoasse. E acaba que Deus perdoa o povo. Embora haja consequências do pecado, embora haja castigos do pecado, de modo geral, Deus não rejeitou de forma definitiva o povo por causa do seu pecado. A gente vê então, ao final da oração, no capítulo 33, versículos 14 e 17, Deus dizendo para Moisés: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A reconciliação, depois do pecado, ela tem esse aspecto de voltar à comunhão com Deus, conosco, quando ele se reconcilia conosco. E Moisés responde: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei isso, também isto, que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Farei também isto, Andarei novamente no meio do povo. Voltarei à minha presença, o símbolo da presença de Deus, que era aquela nuvem, a coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite, voltou para o meio do arraial. Ele que estava fora voltou a ficar ali no meio do arraial, simbolizando que Deus retornava a ter comunhão com o seu povo. E é assim, o povo de Deus, tanto naquela época do Velho Testamento, como hoje no Novo Testamento, essa parte é igual. Ele não muda, ele ainda tropeça, ele ainda peca, ele ainda erra. E ainda o Senhor nos dá graça. Ele faz com que nós achemos graça diante dele. Que significa o perdão, a misericórdia, o favor de Deus, mesmo não sendo nós merecedores. É por puro amor de Deus a nós. Ele continua nos perdoando. E no Novo Testamento a gente sabe o que é que garante este perdão, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a intercessão contínua de Jesus por nós, ele nos provê essa oportunidade de reconciliação perpetuamente aberta para nós em vida. Sempre que nós buscarmos a Deus, ele nos perdoará por causa de Cristo Jesus. É isso que nós aprendemos em 1 João, no final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2 de 1 João. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui está, aquela disposição à graça de Deus, que Ele nos conhece por nome. No nosso caso, Ele nos conhece porque nós estamos em Cristo. Somos feitos aceitáveis, agradáveis a Deus no amado, como diz Efésios 1. Ele nos aceita, então, porque temos esse advogado, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, nós temos um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquela graça de Deus que aparece, então, em Êxodo 34, que Deus diz: vocês acharam graça aos meus olhos. Eu vou continuar andando no meio de vocês, mesmo depois desse pecado do bezerro de ouro. Essa manifestação da graça, ela prefigurou, essa graça mais
explícita, mais abundante, mais abrangente que nós encontramos então no Novo Testamento. Deus perdoa o seu povo, para que seu povo se torne santo. Se Deus não perdoasse, o seu povo nunca se tornaria uma nação santa. Esse caminho de nação escrava do pecado para a nação santa é um caminho tortuoso e sinuoso, onde nós não podemos nos enganar achando que chegamos a alguma perfeição. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Até tem uma cerimônia que Deus vai implementar na lei, que está mais adiante, nós vamos estudar em lições posteriores. A gente pode adiantar algo aqui em Levítico 16, na cerimônia de expiação, em que o povo tem que uma vez por ano sacrificar um bode pelos seus pecados. Levítico 16, 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Esse bode será pelo pecado de todo o povo, uma vez por ano, no dia da expiação, num dia específico do ano. Mas antes de Arão, que é o sumo sacerdote, poder fazer essa expiação do pecado por todo o povo, ele tem que trazer um novilho por ele e pela sua casa. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolhará o novilho da sua expiação. É uma coisa que a carta aos Hebreus chama atenção sobre isso aqui na lei, que o sumo sacerdote tinha que pagar pelos seus pecados primeiro, para depois poder fazer o sacrifício pelos pecados do povo. Ele matando este novilho aqui por ele e pela sua casa. Olha só que interessante isso aqui. Essa cerimônia de Levítico 16, 11, ela tem que ser repetida todo ano. Então, todo ano, o sumo sacerdote tem que expiar seus pecados. O que isso significa? Que em nenhum momento da vida dele, ele estaria sem pecado. Daqui a um ano ele teria que expiar os pecados novamente, mesmo ele sendo o sumo sacerdote. Mesmo ele recebendo uma lâmina de ouro no seu turbante, que Deus mandou escrever nessa lâmina: santidade para o Senhor. O sumo sacerdote é a pessoa mais santificada aqui do Antigo Testamento. É a pessoa mais consagrada do Antigo Testamento. E essa cerimônia que Deus estabelece, ela diz que todo ano ele tem que fazer expiação pelos seus pecados. Então, esse ano, no dia da expiação, ele fez a expiação pelos seus pecados. Ano que vem vai ter que fazer de novo. Isso está nos comunicando que ele com certeza pecará. Isso está no Velho Testamento. Está aqui em Levítico 16, versículo 11. No Velho Testamento está nos comunicando que nunca nem o mais consagrado dos homens vai ficar sem pecado nesta vida. Porque ano que vem o sumo sacerdote tem que expiar seus pecados de novo. É certo. Mas que se esforce, ele vai ter pecados para expiar ano que vem. Não vai conseguir ficar um ano sem pecar. Deus está dizendo na palavra dele que o sumo sacerdote nunca vai conseguir ficar um ano sem pecar. E a gente percebe, né, a gente pergunta qual é a cegueira, né? Qual é a cegueira das religiões legalistas? Qual é a cegueira das seitas de salvação pelas obras? Como é o judaísmo, como é o islamismo, como são todas as religiões, como é, né, a distorção do catolicismo. Tudo em que você tenta se iludir dizendo que é possível um ser humano em vida parar de pecar e estar agradando a Deus de forma perfeita em sua vida. Não é possível. Não é possível. Aqui está dito, com todas as letras.
E nós perguntamos, quando a pessoa está numa religião de obras, ou numa seita que crê em salvação pelas obras, a pessoa pode parar de pecar, pode viver sem pecado, como ela é cega, como ela é cega. Se nem o sumo sacerdote do Antigo Testamento conseguia ficar sem pecado, né? Nem a pessoa mais consagrada, o ser humano mais consagrado que tem na Bíblia, que é o sumo sacerdote, ele não consegue ficar sem pecados. E Deus diz que ele não ficará sem pecados e que no ano seguinte ele terá pecados pelos quais ele deve fazer expiação. Não existe salvação pelas obras. Não existe salvação pela lei. Não existe salvação pela obediência. Porque ninguém obedece, ninguém tem obras perfeitas o suficiente, ninguém é justo o suficiente. Todos precisam do sangue do Cordeiro sobre eles. Todos precisam da expiação dos seus pecados. Todos precisam que o sangue seja derramado por eles, para que eles sejam aceitos por Deus. Isso nós aprendemos aí na lei. Mesmo na lei do Antigo Testamento já estamos aprendendo isso e confirmando aquilo que foi tornado explícito no Novo Testamento. Por último, no 7º tópico, Deus abençoa a obediência do seu povo. Nós sabemos que não teremos vidas perfeitas, que nós nunca deixaremos de pecar e precisaremos sempre do perdão de Deus. Mas à medida e na proporção, na exata proporção da nossa obediência, Deus nos abençoará. Deus nos recompensará à medida que formos obedientes nesta vida. Deus promete nos dar alegria, felicidade e bênçãos terrenas e privilégios por causa da obediência. A obediência tem fruto. A obediência tem resultado. A obediência tem recompensa. Nossa obra tem uma recompensa. Conforme a gente lê em 2 Crônicas 15:17, mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A gente lê também em 1 Coríntios 15, no finalzinho do capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá em Hebreus 6, ele também fala sobre a recompensa da obediência. Que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Essa recompensa da obediência, que é mostrar em Êxodo, está lá no capítulo 40. Depois de Deus se reconciliar com o povo, no capítulo 33 e 34, do 35 até o 39, Deus ele ordena que então se construa o tabernáculo que ele tinha dado as instruções. Então aqui do 35 ao 39 narra o povo construindo o tabernáculo para que Deus manifeste a sua presença no meio deles, naquele tabernáculo, com aquele culto ordenado por Deus que vai ser regulado a partir dos próximos textos de Levítico, Números e Deuteronômio. E no 40, o que a gente lê é o seguinte: eu vou de tudo preparado. O resumo, o 40:16 diz: Moisés fez conforme tudo que o Senhor ordenou, assim o fez. Preparou tudo do tabernáculo, as tábuas, as cortinas, o altar de incenso, o altar de holocausto, a arca do Senhor, o castiçal, a mesa da proposição, o santo dos santos, tudo que Deus ordenou. E ele fez conforme Deus tinha ordenado. Não mudou nem para a direita nem para a esquerda, não fez uma cortina maior do que Deus mandou, não fez a cortina de cor diferente, não fez a tábua maior, não fez o altar de material diferente, não fez no formato diferente a arca, fez tudo exatamente como Deus ordenou. E qual é a recompensa? Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação,
e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, mostrando ali a aprovação de Deus. Deus nos dará bênçãos nesta vida e experiências com Ele em recompensa à nossa obediência. Na verdade, isso é dito também lá em Atos 5. Pedro responde isso para o Sinédrio. Versículo 32, nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, aquela experiência do Espírito Santo, de estarem cheios do Espírito Santo que Pedro e os apóstolos estavam tendo, veio para os que obedeceram a Deus. No caso, os que receberam o Messias de Deus, que era Jesus, e que os outros judeus tinham rejeitado, mas também que obedeceram a Deus na espera pela promessa do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse lá, Lucas 24, 49. Eis que eu vos envio, sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem foi revestido de poder, então, daqueles discípulos de Jesus? Os que ficaram na cidade de Jerusalém, conforme a promessa de Jesus, que ele falou aqui depois da ressurreição dele. Interessante que nesse período aqui, entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, esses 40 dias, Jesus apareceu para muita gente. Para muita gente. Porque lá em 1 Coríntios fala que ele apareceu uma vez para 500 pessoas. 1 Coríntios 15. 15:6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Agora Jesus mandou, permaneçam em Jerusalém para receberem o batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, para serem capacitados a serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria e Judéia e até os confins da terra. Só que cadê esses 500 em Atos 1? Tem 500 irmãos lá em Atos 1? Não, não tem 500 irmãos em Atos 1. Em Atos 1, nós lemos que tem quantos? A multidão junta é de quase 120 pessoas. Então, esses 120 que permaneceram em Jerusalém, esperando a promessa, é que foram abençoados com o enchimento do Espírito Santo, do qual Pedro falou lá em Atos 5. Deus dá aos que lhe obedecem. Jesus apareceu para 500, mas 120 só que esperaram e foram recompensados. Assim a gente possa aprender com esse exemplo de que a glória de Deus repousou sobre o tabernáculo porque Moisés seguiu exatamente o que Deus tinha mandado. E também a glória de Deus repousará sobre nós como cristãos, sobre nós como igreja, se nós atendermos aos seus mandamentos com diligência para obedecê-lo, como os 120 que esperaram. É a bênção do Espírito Santo.